Opa, tudo bom? Seja bem-vindo ao Custos de Viagem. A ideia dessa série é falarmos sobre todos os valores gastos em uma viagem, contemplando diferentes perfis de viajantes e todos os preços envolvidos para viagens econômicas, viagens moderadas e viagens de luxo, com dicas e informações que vão facilitar o seu planejamento de custos. E neste vídeo você vai ver todos os preços de uma viagem para Ica, no Peru. Se você é novo por aqui, meu nome é Guilherme Vialto do Dicas de Viagens e aqui você encontra muita inspiração, aventuras e dicas para montar o seu roteiro. Se você procura ou simplesmente gosta do assunto, considere inscrever-se já e vamos ao que interessa. Antes de mais nada, eu preciso dizer que a playlist completa de Ica está aqui na descrição e é uma super recomendação. Depois de ver este vídeo, veja esta playlist também, porque aqui vamos falar somente dos preços, somente dos valores de uma viagem. Na playlist você vai encontrar informações detalhadas dos passeios, os valores de cada um deles, como se locomover, onde se hospedar e muitas outras dicas exclusivas. Ica está localizado no Peru, é uma região desértica, onde o turismo é baseado em atrações compostas por aventuras, histórias e paisagens únicas. Para quem gosta de pontos turísticos e lugares que combinam tudo isso, eu diria que é um destino que não pode faltar. Nesta área de Ica, você vai encontrar passeios em meio ao deserto peruano, que é onde acontece um dos maiores eventos esportivos do mundo, o Rally Dakar, próximo à Huacatina. Pode visitar uma reserva natural, chamada de Reserva Nacional de Paracas, que abriga diversas espécies de animais em seu ambiente natural. E até conhecer bem de perto um dos maiores enigmas da humanidade, localizado em Nazca, as famosas linhas de Nazca. Toda essa região possui uma boa infraestrutura turística, mas que como são um conjunto de pequenos destinos, é importante estarmos cientes que é como se estivéssemos visitando várias cidades de interior de estado, que fazem com que a experiência seja talvez um pouco mais simples, mas que nem sempre barata. Justamente por envolver uma região de difícil acesso, digamos assim, mas que já te adianto, vale e muito. A moeda oficial utilizada em Ica e no Peru é o Novo Sol. Então neste vídeo você vai ver todos os custos de uma viagem para Ica baseada no Novo Sol e em real. Começamos contabilizando todos os custos de uma viagem econômica para Ica. Para hospedagem nessa modalidade de viagem, você pode considerar os hostels, que na grande maioria das vezes acaba saindo mais em conta que um hotel. Mesmo a região de Ica sendo relativamente menor, se comparada às outras áreas do Peru, a ideia de hostel é muito bem difundida em todo o país, na verdade. Para quem gosta de estar em meio à aventura, digamos assim, em um ambiente talvez um pouco mais jovem, Huacatina tem boas opções de hospedagens. Para quem procura por algo diferente, mas que ainda assim estar hospedado no centro de uma cidade seja uma prioridade, o centro de Ica pode ser bacana. A ideia de hostels e quartos compartilhados é ótima para quem viaja sozinho, que queira talvez conhecer ou ter contato com pessoas que estejam na mesma modalidade de viagem ou que optam por modelos mais baratos de hospedagem. Vale se atentar inclusive nas opções que já estão inclusas o café da manhã em sua reserva. Dito tudo isso, em uma média de preços, gasta-se em torno de 60 soles por dia nessa modalidade de hospedagem em Ica, e que para esta conta será considerado uma diária de hostel em quarto compartilhado. Para alimentação é válido considerar restaurantes e cafés da localidade. Ica, justamente por ser uma região mais distante, possui opções limitadas de estabelecimentos, principalmente em Huacatina, mas que você vai conseguir se alimentar bem. A grande maioria das hospedagens possuem cozinhas e comidas bem boas, com preços também atrativos. Muitas vezes, por estar hospedado em um local, você tem descontos em outros estabelecimentos, então é legal ficar de olho nisso também. Refeições realizadas em restaurantes e cafés custarão em torno de 25 soles por pessoa, isso já incluindo uma bebida. E vale dizer, para pesquisar por preços, conhecer os lugares, já que em uma breve caminhada é possível de se conhecer praticamente tudo nos arredores e escolher o que mais te agrada. Para esta conta, vamos considerar a soma das 3 refeições, as 3 compradas em restaurantes e cafés. Para os passeios é bem importante saber que por estar em uma região mais distante, de fato no meio do deserto, é necessário desembolsar um pouco mais de dinheiro do que em uma cidade grande, que possui passeios gratuitos, por exemplo. Nesta região é tudo pago, e nem sempre as coisas são baratas, por isso que exige planejamento. Nestes passeios pagos entram os ralis pelo deserto, que além da aventura você acompanha paisagens incríveis, passeios para realização de sandboard nas dunas e
visitas à Reserva Nacional de Paracas, para conhecer o museu e grande parte da área de preservação, ver ilhas e animais locais, que custam em média 60 soles por pessoa, já com a taxa de preservação inclusa, que é algo bem comum nessa área do país, tudo tem taxa de preservação, então para essa conta será considerado o valor de um passeio. Para o deslocamento em uma viagem para Ica, a gente basicamente não considera nada, levando em consideração que já estamos em nosso local de hospedagem, justamente porque os passeios são fechados com as agências e o deslocamento já está incluso, mas que para chegar em Huacachina é necessário um táxi, uma vez que o oásis fica a aproximados 10 minutos do centro de Ica. Então para essa conta, vamos contabilizar exatamente este deslocamento, 2 trechos, uma ida e uma volta de Ica a Huacachina, no valor de 20 soles. Sendo assim, com todos esses valores, fechamos nossa conta diária para uma viagem econômica para Ica no valor de 215 soles por pessoa. Se considerarmos uma viagem de 5 dias, por exemplo, o valor será de 1.075 soles por pessoa, totalizando uma média de R$ 1.350. Passamos agora a contabilizar todos os custos de uma viagem moderada para Ica. Para a hospedagem nessa modalidade de viagem, você pode considerar hostels com quartos privativos e hotéis da região, que vão te oferecer um pouco mais de conforto, principalmente para quem viaja acompanhado. Aqui também podemos considerar hospedagens em todas as localidades, tanto em Huacachina como no centro de Ica. Isso tudo, mais uma vez, vai depender do seu perfil de viajante e o que você busca para sua viagem. A média de preços de hostels com quartos privativos é de 150 soles por dia. Hotéis compatíveis com esta categoria giram em torno de 250 soles diariamente. A grande maioria destes já incluem café da manhã. Vale inclusive ressaltar que mesmo esses valores sendo por pessoa, caso você viaje com seu parceiro ou sua parceira de viagens que vai ficar no mesmo quarto que você, os valores não necessariamente irão dobrar. Serão acrescentados preços relacionados a comidas e taxas, e que para esta conta será considerado o valor de hotel, que é o mais caro. Para alimentação, você pode considerar mais uma vez 3 refeições realizadas em restaurantes e cafés, talvez podendo explorar um outro prato, uma refeição um pouco mais cara em uma das refeições do dia. Então aqui vamos considerar 2 refeições no valor de 25 soles e uma no valor de 35 soles, ambas já com bebida inclusas. E para esta conta, somamos as 3. Para os passeios em uma viagem moderada para Ica, podemos considerar um passeio pago por dia. Nesta lista vão entrar os ralis, o sandboard pelas dunas e a visita à Reserva Nacional de Paracas, que nos custará em média 60 soles por pessoa, que é o que será considerado para essa conta. Para deslocamentos, também é aplicado a mesma ideia da viagem econômica, porque todos os passeios agendados com agências de turismo já contemplam o deslocamento. E vamos considerar nesta conta táxis de Ica até Huacachina, no valor de 20 soles para 2 trechos. Sendo assim, com todos esses valores, fechamos nossa conta diária para uma viagem moderada para Ica com um valor de 415 soles por pessoa. Se considerarmos uma viagem de 5 dias, por exemplo, o valor será de 2.075 soles por pessoa, totalizando uma média de R$ 2.600. E agora, vamos contabilizar todos os custos para uma viagem de luxo para Ica. Para a hospedagem nessa modalidade de viagem, você pode considerar hotéis tanto em Huacachina como no centro de Ica. É válido lembrar que por estarmos em uma região diferenciada do país, não existem muitas opções que se encaixem na categoria de luxo, mas que você encontra opções de hotéis que oferecem um conforto a mais. Estas opções giram em torno de 400 soles a diária, que é o que será considerado para essa conta. Para alimentação, você pode considerar 3 refeições realizadas em restaurantes da região, cada uma delas custando em média 100 soles por pessoa. Então, para esta conta, será considerada a soma das 3. Para os passeios em uma viagem de luxo para Ica, além dos outros que podem e devem ser incluídos, como os passeios de aventura, mas que em esquema privativo, o rally pelo deserto, o sandboard nas dunas e o passeio até Paracas. Além de que você pode realizar passeios e expedições partindo de Ica, como por exemplo o sobrevoo nas linhas de Nazca. Passeios do tipo exigem preparação e disposição para gastar um pouco mais, exatamente por conta das dificuldades e distâncias relacionadas, e que vão girar em torno de 650 soles. Existem mais baratos e existem mais caros, depende muito do que você pretende fazer, e que para esta conta vamos considerar o valor de um passeio privativo. Para o deslocamento em uma viagem de luxo, também está embutido nos passeios agendados com agências de turismo, mas que devemos ainda considerar o deslocamento entre Ica e Huacachina de táxis no valor de 20 soles. Isso é, caso a sua hospedagem não ofereça transfers. Sendo assim,
Com todos esses valores, fechamos nossa conta diária para uma viagem de luxo para Ica com um valor de 1.370 soles por pessoa. Se considerarmos uma viagem de 5 dias, por exemplo, o valor será de 6.850 soles por pessoa, totalizando uma média de R$ 8.500. É muito importante lembrar que todos esses valores são voltados a viagens programadas por conta própria para Ica, onde você mesmo se preocupe com o agendamento de hotéis, passeios e deslocamentos. Então, caso você cote com uma agência de viagens, pode existir uma pequena diferenciação de preços, mas que a base de valores é essa. Além de que as únicas coisas que não estão inclusas aqui são os voos e o deslocamento até Ica. Então esteja ciente que existem mais estes custos. Para chegar até Ica é necessário desembarcar em Lima e de lá partir de ônibus ou com algum tour privativo, já que a região não oferece aeroportos próximos. Você vai encontrar informações detalhadas no vídeo de dicas de Ica, aqui mesmo do canal. Com todas essas informações de preços, podemos dizer que Ica é um destino que recebe muito bem todo tipo de viajante, que goste de uma certa aventura em meio a paisagens e histórias. Mesmo sendo uma região mais pacata, digamos assim, o turismo é bem ativo e proveitoso. Não é tão perto das demais atrações do Peru, mas que vale demais planejar com calma e passar por mais estas áreas do país. É possível aproveitar muito de Ica, independente do tipo de viagem que você escolher. Comente aqui embaixo se você tem vontade de visitar Ica. Agora sim tá liberado, veja a playlist completa de Ica e também do Peru aqui do canal. Elas estão aqui na descrição e tem lugares incríveis que você precisa conhecer. Se você gostou e esse vídeo te ajudou de alguma forma, clique no botãozinho de gostei aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com quem está planejando em viajar para o Peru ou simplesmente gosta de viagens e tem curiosidade em saber quanto é que custa uma viagem dessas. Inscreva-se aqui no canal se ainda não for inscrito, porque toda semana tem vídeo novo com muitas dicas de viagens e roteiros. Muito obrigado, tchau!